Imagine um ser tão resistente que poderia sobreviver ao vácuo do espaço, a radiações letais, a temperaturas que fariam qualquer organismo conhecido implodir ou congelar instantaneamente. Esse ser existe. E ele não é uma criatura saída de um filme de ficção científica, nem de um laboratório secreto. Ele está entre nós. Talvez até agora, neste exato momento, escondido em uma poça d'água, em uma folha úmida, ou mesmo na parede de sua casa. O nome dele, tardígrado, mas o mundo o conhece como urso d'água, um nome fofo para um dos seres mais implacáveis e resistentes que a Terra já produziu. E hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério da natureza, um ser microscópico que desafia as leis da biologia e que talvez seja o último a perecer quando toda a vida que conhecemos tiver desaparecido. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre sua visão sobre o que significa estar vivo. O que é um tardígrado? Os tardígrados são minúsculos animais invertebrados que medem, em média, 0,5 milímetros. Isso mesmo, meio milímetro. Pequenos, discretos, praticamente invisíveis a olho nu. Eles vivem em ambientes úmidos, musgos, líquens, sedimentos marinhos e até no solo de florestas. Mas o que os torna realmente fascinantes não é onde vivem, e sim como sobrevivem. Eles são capazes de entrar em um estado de animação suspensa chamado de criptobiose, um tipo de hibernação extrema, onde todas as funções vitais praticamente param. Nesse estado, eles conseguem resistir a condições que matariam absolutamente qualquer outra forma de vida. Segundo um estudo publicado na revista científica Nature Communications em 2017, os tardígrados são considerados os animais mais resistentes do planeta. O superpoder dos tardígrados, a criptobiose. Quando as condições do ambiente se tornam hostis, falta de água, calor extremo, frio congelante, exposição a toxinas, o tardígrado simplesmente para. Ele retrai suas patas, expele quase toda a água do corpo e se transforma em uma estrutura conhecida como TUM. Neste estado, o metabolismo cai para menos de 0,0% de sua atividade normal. Eles não respiram, não se alimentam, mas também não morrem. O mais impressionante? Eles podem permanecer assim por décadas e quando o ambiente se torna novamente favorável, simplesmente voltam à vida, como se nada tivesse acontecido. Em 2007, a Agência Espacial Europeia, ESA, decidiu testar os limites dessa criatura extraordinária. Eles enviaram tardígrados ao espaço em uma missão chamada TARDIS, Tardigrades in Space, onde esses minúsculos seres foram expostos diretamente ao vácuo espacial e à radiação cósmica. O resultado? Eles sobreviveram. Mais do que isso, alguns deles continuaram se reproduzindo normalmente ao voltar para a Terra. Esse foi o primeiro registro confirmado de um animal multicelular sobrevivendo a tais condições extremas fora da proteção de uma espaçonave. De acordo com o artigo publicado na revista Current Biology, os tardígrados sobreviveram a temperaturas próximas de 270 graus, exposição direta à radiação cósmica, pressões extremamente baixas ou praticamente nulas. Ou seja, os tardígrados não apenas sobrevivem, eles prosperam em ambientes onde teoricamente a vida seria impossível. Mas como isso é possível? Esse é o maior enigma. Cientistas descobriram que os tardígrados possuem uma proteína exclusiva chamada DSUP, sigla em inglês para Damage Suppressor, que literalmente protege o DNA da criatura contra danos causados por radiação ou desidratação extrema. Além disso, eles sintetizam açúcares como o trealose, que ajudam a estabilizar as membranas celulares durante a criptobiose. Esses mecanismos combinados criam uma espécie de escudo biológico que blinda o tardígrado dos mais variados perigos. Em outras palavras, a natureza equipou esse ser microscópico com a capacidade de resistir ao impossível. O que isso significa para a humanidade? Aqui começam as especulações fascinantes. Cientistas estão estudando as proteínas e os mecanismos de sobrevivência dos tardígrados na esperança de aplicá-los à medicina e à exploração espacial. Imagine, por exemplo,
Humanos com genes modificados para resistir melhor à radiação espacial em viagens interplanetárias. Tratamentos médicos capazes de preservar células humanas em estados de criptobiose, aumentando a viabilidade de transplantes de órgãos. Sistemas de conservação de alimentos e vacinas mais eficientes, baseados nos mesmos princípios que mantêm os tardígrados vivos por décadas sem água. Embora pareça ficção científica, esses são projetos reais sendo investigados em laboratórios ao redor do mundo. Eles poderiam ser extraterrestres? Essa pergunta instiga não só a ciência, mas também a imaginação. A resistência absurda dos tardígrados levanta uma teoria controversa, a da panspermia, a hipótese de que a vida na Terra pode ter se originado através de micro-organismos vindos do espaço, transportados por meteoritos ou cometas. Se existe um ser capaz de sobreviver ao vácuo espacial por milhões de anos, então talvez ele tenha chegado até nós assim. Embora essa ideia ainda esteja no campo das especulações, ela nos lembra de uma coisa essencial. Os limites da vida são muito mais elásticos do que imaginamos. Os tardígrados podem sobreviver ao fim do mundo? De acordo com um estudo publicado pela Oxford University e pela Harvard University em 2017, os tardígrados seriam os últimos sobreviventes da Terra, mesmo após eventos cataclísmicos como explosões solares, impactos de asteroides ou supernovas próximas. A conclusão do estudo? Enquanto houver água líquida, ainda que por breves períodos, os tardígrados podem entrar em criptobiose e esperar pacientemente por condições favoráveis. Eles poderiam sobreviver por bilhões de anos, muito além da extinção humana. Isso torna os tardígrados não apenas uma curiosidade científica, mas um verdadeiro símbolo da resiliência da vida. Por que deveríamos nos importar com uma criatura tão pequena? Porque os tardígrados nos mostram que a vida é capaz de persistir, se adaptar e resistir, mesmo nos ambientes mais hostis e imprevisíveis. Eles representam a possibilidade de que, onde quer que haja uma chance, por menor que seja, a vida sempre encontrará um caminho. E talvez, em algum canto remoto do universo, existam outras formas de vida tão ou ainda mais resistentes que eles. Quem sabe? Gostou deste conteúdo? Então não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer. Comentar aqui embaixo. Você acha que os tardígrados são um indício de que a vida é universal? Inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo fascinante como este. E se você gosta de mistérios da natureza e da ciência, aproveite e assista aos outros vídeos do nosso canal. Temos muito mais curiosidades que vão mexer com a sua cabeça. Até o próximo mistério!